A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, galera. Mais um vídeo aqui do meu canal. Convido vocês a curtir esse canal, dar o joinha aí, aleluia, e divulgar esse vídeo. Eu já gravei vários vídeos sobre esses assuntos, mas eu vou gravar agora novamente a pedido de uma menina que é catequista, que infelizmente a catequista dela tem uma vida só Jesus na causa e se diz católica, e fez um monte de pergunta para mim e eu resolvi respondê-la. Eu vou usar esse livro aqui, ó, do padre, meu grande amigo, Padre Pedro Paulo Alexandre, exorcista de Florianópolis. O livro se chama O Mínimo que Você Deveria Saber para Ser Católico. E as perguntas Eudes, o demônio existe? Número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o quê? Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós como leão que ruge buscando a quem devorar. Depois, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, de maneira clara para nós: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Veja, gente, quando a gente vai ser crismado, você que é catequista, que vai ver esse vídeo, pelo amor de Deus, o bispo nos pergunta: renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Eu vou responder: eu renuncio. Se o demônio não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Quando você nega a existência de Satanás, você nega a redenção de Jesus. Outra coisa, o Catecismo da Igreja Católica é claro, o parágrafo 391 e o parágrafo 2851 é claro. Este ser, Satanás, é um anjo decaído, destronado, a palavra do catecismo, pervertido e pervertor, citando Paulo VI, e fala: o mal não é uma coisa abstrata, o mal é um anjo destronado chamado Satanás. Então, meu irmãozinho, se você escutar catequista, até padre, dizendo que não, o mal é a droga, o mal é a corrupção, o mal é o alcoolismo, não, o mal se chama Satanás. O mal é um anjo decaído, caído do céu, que caiu e tentou nossos primeiros pais e nos tenta até hoje. E Jesus veio para destruir as obras desse anjo decaído chamado Satanás. Pelo amor de Deus, vamos parar de ensinar o que a nossa cabeça pensa. Segunda coisa que a menina me perguntou, Eudes, e o pecado mortal existe e conduz ao inferno? Sim. Primeiro eu vou citar a Bíblia para vocês. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim, ó: se alguém ver o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze. E aí o texto vai dizer assim: há pecado que é para a morte, não diga que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não conduz à morte. Nós vamos estar falando de morte do corpo, se todo mundo vai morrer, então da morte eterna. O que é pecado mortal? O que é pecado venial? O pecado mortal tem 3 características: matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. O que é matéria grave? Ele ofende os 10 mandamentos. O que é pleno conhecimento? A pessoa sabe que ele ofende. Pleno consentimento, ninguém obrigou, ela cometeu porque ela quis. Se alguém morrer num pecado desse sem arrependimento, vou recorrer ao livro do padre, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, vou repetir, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, o texto sagrado diz de forma clara e direta: os que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte para o inferno, onde sofre as penas do inferno, o fogo eterno. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1861, perdão, diz de maneira clara: o pecado mortal é a perda da graça, rompe com a graça divina, e se esse estado não for recuperado mediante arrependimento, causa morte eterna no inferno. Então pronto, o pecado mortal é uma realidade. E o que é pecado mortal? Essas 3 coisas: matéria grave, pleno conhecimento, pleno consentimento. Vou dar um exemplo: aborto é pecado mortal, corrupção é pecado mortal, assassinato é pecado mortal, faltar à missa aos domingos é pecado mortal, prática homossexual, homem com homem, mulher com mulher, é pecado mortal, sexo antes do casamento é pecado mortal, adultério, trair a pessoa é pecado mortal, viver junto é pecado mortal, encher a cara na cachaça, embriaguez é pecado mortal. Tudo aquilo que tem pleno conhecimento, pleno consentimento é pecado mortal. E o Catecismo número 1035 diz que se uma pessoa morrer com um pecado desse, ela desce imediatamente para o inferno, se ela morrer sem arrependimento, tá? Outra coisa importante você saber do pecado mortal: se eu tiver em pecado mortal, eu não posso receber Jesus na Eucaristia, senão eu cometo sacrilégio. Logo, se você está relacionando homem com homem, mulher com mulher, você mora junto,
tem um namoro com sexo, é amigado, já foi casado e está com outra pessoa, casado na igreja, você não pode comungar, porque você está em estado de pecado mortal. A terceira pergunta que ela me perguntou foi, Eudes, o inferno está vazio? O inferno existe? Sim. Quem é que falou para nós que o inferno existe? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês vários textos da Escritura Sagrada, mas eu vou começar por Mateus capítulo 25, versículo 41, quando Jesus diz assim, ó, em seguida dirá para os da sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo do inferno destinado ao demônio e seus anjos. Gente, pensa, as catequistas que vão ver esse vídeo, Jesus morreu para nos salvar. Nos salvar do quê? Nos salvar da condenação eterna. Se o inferno não existe, você está fazendo o que na igreja? Vai beber cachaça, vai trair, vai gandaiar, vai para bagunça, todo mundo vai para o céu. Agora você imagina, se o inferno não existe, Jesus fez papel de besta na cruz. Eu vou concordar com Raul Seixas. Mamãe, eu tenho medo, coitado, foi tão cedo de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Gente, se o inferno existe, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, a primeira coisa que ela fez, ela mostrou o inferno para 3 crianças. Vai ver que a mãe de Jesus agora é uma má catequista, que hoje vocês falam para adolescente que o inferno não existe. E a mãe de Jesus não falou que o inferno existe, ela mostrou o inferno. E ela diz, veja o inferno para onde vai as almas dos pobres pecadores que não se arrependeram e não buscaram a salvação do meu filho. Meu Deus, Lúcia vai dizer que se não fosse o manto da Virgem Maria, eles morreriam de espanto só de ver o inferno. E tem catequista, e tem padre, e até bispo ensinando para as pessoas que o inferno não existe. Se o inferno existe, Jesus morreu em vão, senhores. Para de ensinar mentira para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Quem disse que o inferno existe é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele... mas tem uma outra, né? Tem uns engraçadinhos aí citando o senhor Von Balthasar que diz, não, se o inferno existe, ele está vazio. Está vazio? Eu vou ler para você o que Jesus diz. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. É Jesus que está dizendo que o inferno não está vazio, meus nobres. Não está vazio. Quem morreu em pecado mortal sem arrependimento desceu logo para o inferno na alma. E quando Cristo voltar, vai descer corpo e alma para o inferno. Que vai acontecer a ressurreição e nós desceremos corpo e alma ressuscitados para o inferno. É a palavra de Deus que está dizendo. Outra coisa, vou mostrar para vocês Mateus 25. É outro texto muito claro, versículo 30. Jesus diz assim, ó, a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentro. Como é que o inferno está vazio? Jesus diz, jogar esse servo inútil nas trevas exteriores. Ô meus queridos, Lucas 16, 19, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, e Jesus é bem claro em dizer, Lucas 16, 19, o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, o céu, e o rico morreu e estava nos tormentos do inferno. Nobres catequistas, senhores sacerdotes, senhores bispos, para de ensinar a opinião de vocês para as pessoas, ensine o que a igreja ensina, fale o que a igreja fala, pregue o que a igreja prega, diz o que a igreja diz, pelo amor de Deus. O inferno existe, ele não está vazio. Quando Nossa Senhora mostrou os pastorinhos ao inferno, ele viu almas no inferno como chuva caía na terra. Santa Teresa de Ávila, senhores catequistas, ela teve a visão do inferno e ela viu almas caindo no inferno como blocos de neve caía sobre a terra. E ela perguntou, Jesus, é os pagãos? Ele disse, não. É o judeu? Não. É os muçulmanos? Não. Quem são? Os meus filhos católicos. Jesus, por que eles estão indo para o inferno? Eles não se confessam? Sim, eles se confessam. Mas por que eles estão indo? Porque eles se confessaram mal. E ele fala para Teresa de Ávila, diga para os meus sacerdotes que uma má confissão faz tanto mal quanto uma não confissão, e uma má confissão faz as almas caírem no inferno como floco de neve sobre a face da terra. Meus senhores, vamos ensinar o que a igreja ensina. Senhores padres, senhores catequistas, senhores bispos, São Francisco Jerônimo estava pregando numa rua em Lisboa, em Portugal, pregando para prostituta, e a chefe do prostíbulo começou a xingar, padre miserável, isso aqui é lugar de quenga, não é igreja, pare de pregar. E ele disse, Catarina, voltarei daqui 9 dias e vou te mostrar onde é que você está. Ele chegou 9 dias depois, ela tinha morrido. Ele bateu no caixão e disse, Catarina, levanta e diga onde é que você está. Ficou em silêncio. Aquela multidão ao redor do caixão, ele bateu a segunda vez e disse, Catarina, em nome de Jesus, diga onde é que você está. Aquela mulher levantou e disse, padre, eu estou no inferno porque não escutei a sua pregação. E bateu um cheio de enxofre, com um olho cheio de fogo e caiu no caixão de novo.
É a história, o fato real de um santo, senhores. Pare de ensinar para as pessoas a sua opinião. Se o inferno não existe, o que Jesus veio fazer no mundo? Ele morreu em vão por nós? Não, ele morreu para nos garantir um lugar no céu. E se nós não obedecermos a ele e morrer em pecado mortal, nós iremos para o inferno. Porque pecado mortal sem arrependente se condena. Aí tem uma outra mentira sendo pregada. Não! Mas a pessoa na última hora, se ela pedir perdão a Deus, ela se salva. Sim. Lembra dos dois bandidos catequistas que estavam pregados na cruz? Santo Agostinho dizia, olha, não desespere com a sua salvação. Jesus salvou um bandido no último momento. Mas Santo Agostinho dizia, não seja presunçoso. Um bandido também se condenou no último momento. Não esqueça disso, tá? Não pense você que você vai morrer e chegar do outro lado lá, Deus vai dar uma chance para você. Não. A igreja é bem clara. Parágrafo 393 do Catecismo. Vou citar para vocês. Parágrafo 393 do Catecismo. Não há arrependimento para o homem depois da morte, como não há arrependimento para Satanás depois da queda. Então, pelo amor de Deus, para de ensinar as coisas segundo sua cabeça. Vamos ensinar o que a igreja ensina. E aqui eu quero terminar o vídeo dizendo uma coisa simples. Preste muita atenção, senhores. Se você quer ser católico, se você quer ser catequista da igreja, aprenda 4 coisas. Número 1, nunca fale o que a igreja não fala. Número 2, nunca proíba o que a igreja não proíba. Número 3, não ensine aquilo que a igreja não ensina. E número 4, não queira saber o que a igreja não sabe. Para de fazer faculdade de achar. Eu estudei teologia. Alguns estudou teologia, que vai estudar teologia com esses teólogos da libertação que está traindo a igreja. Quer estudar teologia? Vai atrás de Padre Paulo Ricardo, vai atrás de Roio Marinho, vai atrás de Bento XVI e Joseph Ratzinger, pra vocês conhecerem a fé da igreja e não pregar o que Leonardo Boff prega, Frei Beto, John Subini e André Torres Queiruga e esse bando de asno que está dentro da igreja, traindo a própria igreja, que os anticristos estão no meio de nós. Então, senhores, não prega o que a igreja não prega, não ensina o que a igreja não ensina, não proíba o que ela não proíba e, pelo amor de Deus, não queira saber o que a igreja não sabe. Deuteronômio 29, 29, o que foi revelado é a nós, o que é oculto pertence a Deus. Pelo amor de Deus, vamos ser católicos de verdade, gente, e parar de falar coisa da nossa cabeça, que em matéria de fé você não tem que achar nada, a igreja achou tudo. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Seja feliz por ser católico e leia aqui o livro do meu querido Padre Pedro Paulo, lá de Florianópolis, o mínimo que você deveria saber para ser católico. Pelo amor de Deus, não ensine para as pessoas aquilo que você não sabe que a igreja ensina. Fale somente o que a igreja fala e ensine somente o que a igreja ensina. Aleluia! Fogo na alma, gente!